Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, juntamente com o irmão Carlos Soares e toda essa audiência aí que a cada dia vem aumentando, né, irmão Carlos? Vem crescendo para a glória de Deus, aos sábados à tarde e aos domingos também à tarde. Tarde de louvores. E isso é muito bom, entre louvores e a palavra, com destaques maravilhosos aí, que nós temos sido ricamente abençoados. Às vezes a gente expressa de uma maneira até devedora, né, irmão Carlos? Nós não sabemos como expressar corretamente, mas o fato é que o nosso coração, o coração do eleito, ele está agradecido por esses meios pelo qual Deus nos proporcionou. Enquanto o mundo avança na incredulidade e no pecado, às vezes até pelos mesmos meios que os cristãos estão usando para glorificar a Deus, para ser alimentado e ser aperfeiçoado, né? Que as redes sociais é um exemplo disso. Mas o tempo nos manda ser bem sucinto, né? Bem conciso. Eu vou procurar ser o mais breve possível que eu puder para trazer alguns parágrafos para a nossa meditação, para que nós possamos considerar e meditar sobre isso. A mensagem é considerando os nossos caminhos. O irmão Brana pregou essa mensagem numa segunda-feira de 1959, no mês de junho. Então, ele traz algo aqui para nós que realmente vale a pena nós pararmos um pouquinho e pensarmos sobre isso que vamos ouvir. Certamente isso nos ajudará. Certamente isso nos colocará em estado de alerta para vigiar, né, e crescer como cristãos. Certamente a gente traz isso já de antemão, considerando que todos nós somos necessitados dessas mudanças, dessas ponderações, né? Mas o profeta leu o Salmo 119, no versículo 59, onde diz assim: considerai, ou melhor, considerei os meus caminhos. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os testemunhos teus, ó Senhor. Voltei os meus pés para os teus testemunhos. A partir do momento em que o salmista considerou o caminho, que ele fez uma análise de como estava a vida dele, ele sentiu a necessidade de, além de considerar que ele precisava de algumas mudanças, ele precisava voltar para o testemunho do Senhor, para os testemunhos, viver uma vida de testemunho. Muitas vezes nós vamos descuidando em certas coisas, né? E aí nós começamos, às vezes, umas conversas diferentes, uns agir diferentes, olhares diferentes, né? Então estamos, às vezes, envolvidos em meio de pessoas que antes nós considerávamos que não era propício para estarmos. Começamos a fazer muitas coisas que, quando Deus fala conosco, nós então passamos a considerar aquilo como algo que precisa ser mudado. Então, aqui na página, ou a partir da página 11, ele vai dizendo assim: se os cristãos considerassem seus caminhos e se dirigissem à oração e ao arrependimento, seria diferente. O mundo seria diferente, a igreja seria diferente e o povo seria diferente. Um povo que considera os seus caminhos, um povo que ao acordar pela manhã, assenta-se na sua cadeira, junto à sua Bíblia, à sua mensagem, e vai considerar o seu caminho. É um povo que se tornará um povo diferente a cada dia. E chegará ao ponto em que se cumpre a escritura de Malaquias, no último capítulo, o último capítulo e o último versículo. Podemos pegar aqui, mas o tempo realmente você conhece. O último capítulo de Malaquias e o último versículo diz assim: e depois de tudo vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas isso é depois de um tempo que a gente está esperando algo acontecer, esperando
que aquilo seja esclarecido, mas há um tempo para todas as coisas, já diz as próprias Escrituras em Eclesiastes. Moisés foi um exemplo. Ele estava descendo num velho caminho conhecido numa manhã, quando ele começou a considerar os seus caminhos. Você está andando num velho caminho, um caminho já habitual há muito tempo, mas chega um momento que você considera, espera aí, deixa eu considerar algumas coisas. Considerar quer dizer pensar, analisar, né? E Deus tinha um chamado para ele ser libertador de Israel. Deus tinha um chamado para ele. O que ele fez? Foi pelo seu próprio caminho em vez de tomar o caminho de Deus. Matou um homem quando ele estava considerando os seus caminhos. Que fracasso ele tinha sido, vivendo em luxúria. Olha, que fracasso Moisés tinha sido, vivendo na luxúria dos palácios do Egito. Ele tinha trocado o ministério do Senhor por um trabalho de pastor de ovelhas. Sem dúvida alguma, em algum lugar, agora, pelas ondas de rádio, se o profeta estivesse aqui, e ele está através da sua mensagem, ele diria, né? Através das ondas da internet, através desse meio de comunicação que você está ouvindo, ou nesse edifício, nesta noite ou nesta tarde, eu estou pregando para muitos homens e mulheres que Deus chamou para o ministério e que pegaram um caminho mais fácil, porque tinha mais dinheiro nele. Não havia você estar pastoreando ovelhas quando você deveria estar pregando o evangelho. É tão fácil pegar o caminho da luxúria. Mas quando Moisés estava considerando os seus caminhos, uma sarça ardente lhe apareceu no caminho. Importante que ele estava no caminho, né? Deus, porque se você não estiver no caminho, o que você terá para considerar? Se a mensagem é considerando os nossos caminhos. Deus envia sarças ardentes. Lógico que você deve considerar e voltar para o caminho, né? Deus envia sarça ardentes, vamos dizer assim agora, Senhor, envia sarça ardente na minha vida, para que eu tenha uma experiência com o Senhor, como Moisés teve, uma experiência de mudança. Envia, Senhor, sarça ardentes nesta tarde, para que cada homem ou mulher ouse considerar o seu caminho, considere os caminhos. Pedro estava parado ali, aquecendo-se junto a um fogo inimigo. Pedro estava aquecendo-se junto ao fogo inimigo. Quando ele ouviu aquele velho cantar de galo pela terceira vez, isso lhe fez considerar os seus caminhos. A maneira que ele tinha tratado a Jesus. Ele começou a pensar, meu Deus, como que eu tratei a Jesus? Como que eu tratei o meu irmão? Como que eu tratei a minha irmã? Como que eu tratei os meus pais? Como que eu tratei as minhas amigas, minhas irmãs da igreja? Como que eu tratei o meu pastor, o meu diácono? Como que eu tratei eles? Então isso aí é uma consideração e um desejo de conserto, né? De arrependimento. Ele fora chamado para o ministério. Ele fora chamado para servir a Deus e precisou de um galo para fazê-lo considerar os seus caminhos. Precisou de um galo. Irmã ou irmão, nesta noite é hora do galo cantar, ou nesta tarde, é hora do galo cantar para muitos de nós, para nos fazer acordar e considerar os nossos caminhos, a maneira que estamos tratando a Jesus, a maneira que eu estou tratando a minha esposa, a maneira que eu estou tratando o meu esposo, a maneira que eu estou tratando o meu pastor, a maneira que eu estou tratando o meu colega, irmão, a maneira que eu estou tratando a minha mãe. É hora de considerar. É hora de considerar. Senhor, nos ajude a considerar os nossos caminhos.
voltar ao velho caminho que Jesus trilhou quando esteve aqui na terra, um caminho de sacrifício. Consideremos os nossos caminhos. Deus vos abençoe. Nós teríamos que ir pelo menos mais uns 3 parágrafos para frente para concluir, mas já vejo que o tempo excedeu e quem sabe continuamos, irmão Carlos, numa outra oportunidade, a leitura desses parágrafos para que possamos continuar sendo ajudados. Deus vos abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.